Olá, estou aqui com o Ilmar, que vai nos falar sobre a Estrada do Colono. Muito bem, mais uma vez estou aqui a convite do pessoal que estão fazendo os trabalhos de faculdade, universidade. A gente é procurado por muita gente para fazer esse tipo de coisa e no que conseguimos aí a gente passa um pouquinho de informação do que a gente tem. Então, a Estrada do Colono é uma estrada muito polemizada, inclusive há pouco tempo aí foi fechada, depois reaberta, abriu de novo, isso por vários governos, os governos federais principalmente, que intercederam por isso, graças aos volumes dos movimentos ecológicos que a gente acompanhou nos últimos tempos, que tem crescido esse trabalho do pessoal com relação ao movimento ecológico. É uma coisa natural da gente preservar mesmo as coisas, mas isso tem atrapalhado também, e politicamente a interferência é muito grande até, que acaba prejudicando a sinceridade das ideias das pessoas que estão imbuídas de fazer uma coisa correta. Mas isso é outra coisa. Mas a Estrada do Colono, a gente tem notícia muito antigamente, ela vem de remota desde o tempo do Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que foi o que descobriu as cataratas de Iguaçu em 1600 e tanto, lá no século XVI, acabou passando por aqui, nos caminhos do Piabiru, foi para o norte, foi ele que fundou Buenos Aires, fundou Assunção também, trouxe os primeiros cavalos, que passou por aqui naquela época. É muito interessante isso, porque advém, antes ainda até do Tratado de Santo Ildefonso, que denominou o Rio Santo Antônio aqui na divisa do Brasil com a Argentina. Então a gente se preocupou muito com isso, e fizemos um trabalho aqui em Santo Antônio há muito tempo, desde o ano 82 em diante, com uma série de entrevistas, e a gente falou com bastante pessoa. A dona Heraclide Damiani, por exemplo, chegou aqui em 1930, jovenzinha, acabou casando aqui em Santo Antônio, e depois o seu marido levava porcos até Foz do Iguaçu, e eles atravessavam o rio nadando, que era um caminho mais curto para chegar a Foz do Iguaçu, que era um polo regional já na época. Então, a Estrada do Colono, na verdade, por lei de direito moral, ela existe na percepção incontestável das pessoas de que esse caminho teria que ser aberto. Daí a questão ecológica é outra história, mas é muito importante isso. E os governos federais fizeram de tudo aí, intercedendo, mas o fechamento foi a opção maior deles nisso aí. Mas ela tem isso, porque a Coluna Press, em 1927, a minha colega escritora também, a Maria Silmar, escreveu um livro sobre a Coluna Press que passou aqui na região. Inclusive em Santo Antônio houve muitas mortes aqui que aconteceram aqui dentro da cidade de Santo Antônio, com os nomes ainda não identificados, talvez até hoje a gente não saiba ainda o nome disso, mas ele também passou. Ela denominou isso, ou alguém denominou, o Picadão do Prestes, que foi a Coluna Press que passou em 1927. Então é muito antiga essa estrada, com toda certeza é muito interessante essa questão de que a gente tem acompanhado por aí, digamos aí, mais de um século já, essa transação de pessoas num caminho encurtando as distâncias até Foz do Iguaçu, porque na época Cataratas era um caminho, objeto de desejo, de conhecimento de todas as pessoas aqui da região. E tanto é que hoje é o segundo maior polo turístico brasileiro, ou talvez o primeiro, eu não sei as incidências da estatística nesse momento. Então, a Estrada do Colono, ela existe de fato já desde aquele tempo. E a gente conta histórias, relatos de pessoas que passavam aqui. A revolta de 1964 teve problemas interessantes, pessoas que foram mortas depois, no ano 70, o sargento Alberi, que era um movimento revolucionário contra o governo militar, e ele fez um conchavo dele, acabou sendo assassinado dentro do parque também. E era um caminho criminoso na época e chegava a assustar muita gente. Então a gente ficava preocupado, até isso. Nossa, deu sinal. E agora? Deu 4 minutos. Você parou? Não. Depois tem que editar lá, né? Tem que achar alguém para editar agora. Por que tu parou? Bom, então essa história do sargento Alberi, que foi morto e assassinado dentro do parque, foi também um fato histórico. Até hoje não foi elucidado esses crimes aí. E essa história da Estrada do Colono é muito interessante. Então, se a gente for buscar aqui os pioneiros antigos, pessoas que já morreram, a gente tem entrevistas aí gravadas, esse trabalho feito há muito tempo, não só por mim aqui na região, mas é muito interessante porque seria muito... Você veja bem, para ir a Foz do Iguaçu, nós teríamos aí aproximadamente 120 quilômetros por aqui. Ao contrário, nós temos que passar por Cascavel. Então as forças políticas são muito fortes nesse sentido, também do lado de Cascavel, para evitar essa passagem, para que a passagem
seja obrigatória de pessoas, veículos, caminhões, carros, pelo outro lado, porque economicamente mudaria o trânsito e consequência assim discriminatórias para outra região. O que acontece com Capanema, por exemplo, que acaba sendo esquecida, porque só vai para Capanema quem tem que ir para Capanema. Então, para ir para Foz do Iguaçu ninguém vai, embora ainda exista aquela emenda do asfalto aí que deu uma válvula de escape. Então é complicada essa situação, mas a Estrada do Colono é um dos caminhos mais importantes. Então a gente pode traçar a história da Estrada do Colono de 1600 e tantos, por Cabeça de Vaca, passando pelo Tratado de São Ildefonso de 1777, que foi que denominou o rio aqui, também automaticamente chegou até o Porto Moisés do Pion, que é onde tem a passagem da Estrada do Colono. Posteriormente a Coluna Preste em 1927, depois a Revolução de 64, enfim, nos anos 80 os movimentos de fechamento, esse movimento político e econômico e também ecológico, que começaram com os fechamentos e reabertura, fechamento e reabertura, ministros que vinham, passavam por cima de avião e voltavam lá e com simples assinatura de uma caneta diziam que não era viável, sem conhecer a realidade, saber os animais que vivem nessa região, como é que faz para se cuidar, fazer um estudo mais dinâmico na questão de criar uma estrada viável sem prejudicar a flora e a fauna. Então, basicamente a história da Estrada do Colono é assim, e a gente fala das pessoas daqui, é uma história que a gente conhece daqui com alguns aí depoimentos da história geral que eu falei do Cabeça de Vaca, Coluna Prestes, que já é mais contemporâneo, passou por aqui. Então, Santo Antônio também sobreviveu e participou muito ativo desse movimento, inclusive da Coluna Prestes, que deu revolta lá em Capanema, isso agora já mais recente, nos anos 90, com explosão de bombas, afundamento de barcas, enfim, uma série de movimentos. Então, mas não deixa de ser uma das peças do mosaico, do mapa nosso aqui da região, de muito interesse, tanto econômico, ecologicamente, culturalmente, com preservação de flora e fauna e também de conhecimento de flora e fauna, porque se nós temos o Parque Nacional do Iguaçu lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, o Parque das Cataratas é aberto para se visitar. Poderia ter pensado numa história dessa, mas a gente tem que deixar para os políticos pensar isso, as cabeças pensando. Enfim, a Estrada do Colono eu considero, sempre diz, quando me dizem que não existe mais, eu digo, a Estrada do Colono não sai da minha mente. Eu passei muitas vezes pela Estrada do Colono, de moto, só não passei a pé, de outro tipo de veículo a gente passou, e era muito interessante também. Então, mas para a história real, a Estrada do Colono existe já de muito tempo que a gente está aí e tem preservado e infelizmente não foi achado uma solução legal, seja ela de documental, moral e também conhecimento das pessoas que poderiam passar por esse espaço que ainda é selvagem e conhecer a flora e a fauna aqui da nossa região. Agora vai ter que editar e emendar. Agradeço a presença do seu Ilmar por tirar o tempo e nos conceder essa entrevista. Muito obrigada. Alô, muito obrigado, eu agradeço também.